Olá, meu nome é Bruna, eu sou casada com Júlio César há 7 anos, nós temos 2 filhos, a Maria Fernanda de 6 anos e o Rafael de 2 anos. Eu sou mamãe homeschooler dos 2, sou professora de educação infantil pelo magistério, nós moramos em Minas Gerais atualmente e praticamos o homeschooling. Eu vou contar um pouco, de uma forma resumida, do porquê que nós decidimos, pela educação domiciliar. Na verdade, tudo começou, né, há um tempo atrás, através de um casal de amigos que mora em Brasília, né, eles moram atualmente em Brasília, e na época eles eram nossos discipuladores, né, eles me discipulavam, né, há 6 anos atrás, e tudo começou quando eu ainda estava grávida, né, da Maria Fernanda, e nós fizemos um estudo bíblico sobre a educação dos filhos, sobre a criação dos filhos. Eu ainda tenho esse estudo arquivado e me ajudou muito, né, porque me despertou a verdadeira responsabilidade que está sobre nós, como pai, como mãe, em educar os nossos filhos. Então, esse foi o canal, né, que trouxe em meu coração, essa verdadeira responsabilidade, né, de ser mãe. E então, depois que a minha filha nasceu, eu fiz um magistério, né, e aprendi muitas coisas, né, sobre a educação infantil, sobre essa fase de ouro da criança, né. E tudo que eu aprendia, né, no curso, eu colocava em prática em formas de brincadeiras com a minha filha em casa. E isso foi muito bom para mim e para ela, né, esse laço, né, que foi estreitando entre mãe e filha, e esse tempo que eu me dedicava brincando com ela em casa, com brincadeiras simples, né, coordenação motora. Por volta de uns 2 anos, se não me engano, nós nos reuníamos pela internet, eu e mais um casal de esse casal de amigos que mora em Brasília e mais 2 famílias. Então éramos 4 famílias que nos reuníamos semanalmente, e para realizar os nossos fóruns de educação. Então, por bastante tempo, como família, nós nos reuníamos para estudar sobre a educação, né. Então era atribuído a cada família que trouxesse algo novo, que estudasse algum método de educação, que estudasse alguma coisa e trouxesse nesse fórum de educação que nós realizávamos toda semana. E isso foi muito bom. Nós descobrimos muita coisa, nós montamos um drive, né, colocamos ali materiais, e nesse período, esse casal de amigos descobriu o professor Carlos Nadalim. Então eu estava fazendo magistério, nós estávamos estudando, né, sobre a educação dos filhos e descobrimos o professor Carlos Nadalim, que foi um norte muito grande para todos nós, né. A gente estudava sobre os marcos do desenvolvimento infantil, então nós conseguimos fazer ali um apanhado, assim, do desenvolvimento infantil por faixa etária. Então, é uma coisa muito boa a se fazer para quem quer começar o homeschooling, ver qual é a idade do seu filho, né, em que faixa etária ele se encontra e buscar os marcos do desenvolvimento infantil para aquela idade. O que que a criança precisa atingir naquela idade, né, buscar isso em pesquisas pela internet, livros e trabalhar em cima disso, né. A gente buscava o marco e, em conseguinte, fazia as atividades que a gente precisava realizar com aquela idade, né, de 0 a 1 ano, o que que a criança precisa desenvolver, quais atividades nós vamos realizar, nessa faixa etária do desenvolvimento. Então nós fizemos isso por bastante tempo, mas eu fui brincando bastante com a minha filha, né, nesse período, mas somente em 2015 que oficialmente nós decidimos, né, pela educação domiciliar, né, que foi o período em que ela estava sendo pré-alfabetizada, ela tinha 4 anos. A decisão pela educação domiciliar, ela é legítima de cada família, né. Alguns pais optam por tirar os filhos da escola porque não estão satisfeitos, né, com o resultado, outros pela violência escolar,
né, ou por motivos religiosos. Então, cada família tem o seu motivo legítimo, né. No meu caso, diante dessa responsabilidade que eu, me deparei, né, em educar os filhos que Deus nos confia, eu quis buscar o melhor para os meus filhos, diante de um mundo que está cada vez mais distante dos valores de Deus, né, dos princípios de Deus. Diante das escolas que estão formando pessoas, né, que são totalmente desinteressadas, né, que estão ali somente para passar em prova, né, para ter notas no boletim e não têm o interesse verdadeiro pelo conhecimento. Então, para isso, eu tive que abandonar totalmente, né, minha carreira profissional, tive que abandonar o trabalho fora do lar, eu não via outra solução e então fiquei em casa, começa já pela renúncia de um dos cônjuges, tem que estar presente em casa, né, em boa parte do tempo, para praticar a educação domiciliar. Então foi o meu caso. Além dessa responsabilidade, né, que é atribuída aos pais, né, pela educação dos filhos, a gente também almeja que eles aprendam de verdade, né, que o conhecimento seja algo real na vida deles, né, que eles tenham prazer pelo conhecimento, que tenham prazer pela leitura, que sejam pessoas, seres pensantes, né, que raciocinem, que sejam pessoas ativas na sociedade, né, quando crescerem. E também a gente tem a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, educá-los em conformidade com as nossas convicções. Eu vou dizer como funciona aqui na minha casa, como tem funcionado para nós. Quando eu optei em 2015, quando nós decidimos realmente pela educação domiciliar, eh, a minha filha estava em fase de alfabetização. Então, conheci o professor Carlos Nadalim, conheci o método fônico, que até então é pouco falado nas faculdades, né, de pedagogia, e encontrei também o material da Casinha Feliz, o material do Capovilla, que é o que eu tenho utilizado com ela. Hoje ela tem 6 anos, ela lê, e eu estou trabalhando a questão da fluência na leitura, né. E o que eu posso dizer é que depois que a gente conhece a educação domiciliar e sai daquela bolha que é a escola, aquela coisa massificada, né? Não que a escola não seja necessária ou que a gente seja contra a escola, mas depois que a gente sai daquela bolha, né, que aquela questão de nota, né, o aluno está preocupado em passar de série, está preocupado, mas não está preocupado em aprender, não tem amor pelo aprendizado. Depois que a gente conhece o homeschooling e e as evidências do resultado que ele traz, é como se um mundo novo se descortinasse na nossa frente. E você se depara com a sua própria educação que foi falha. Então, eis aí uma oportunidade que eu sempre falo de refazer a nossa própria educação. Como diz o professor Rafael Falcon, a gente tem sempre que estar a um passo além do nosso filho. Então, às vezes a gente se acha incapaz de educá-los, porque não recebeu uma educação de qualidade. Mas diante dessa responsabilidade, diante desse mundo novo que a gente passa a conhecer, a gente tem a responsabilidade de nos reeducar, né? E buscar o melhor que existe no mercado para os nossos filhos, seja de livros, materiais, conteúdos, né? E poder nos reeducar e educá-los da forma melhor possível, né, da melhor forma possível. Então, como que tem funcionado para mim? Eu digo que como mãe, a gente tem que, como mãe homeschooler, a gente tem que ter um olhar didático da vida. Tem que ter um olhar didático de tudo, né? Tem que saber aproveitar as oportunidades que o dia a dia traz para educar. No ensino domiciliar, existem duas formas de educação: a educação informal e a educação formal. A educação informal, ela acontece diariamente. Você aproveita oportunidades mais sorrateiras do dia a dia para educar, né? Seja limpando casa, lavando louça, passeando, viajando, né? Então, várias oportunidades. Uma coisa que é importante citar
é a questão do tempo e do interesse. A gente pode analisar da seguinte forma: a gente passa 12 anos estudando, né? A gente passa 12 anos estudando ensino formal na escola e passa uma vida inteira achando que sabe alguma coisa e de repente você descobre que você não sabe nada. Você se depara com dificuldade. Eu fui aprender isso na faculdade, quando eu estava fazendo curso de direito, né? E lá na faculdade eu descobri que eu não sabia nada e que eu ia ter que estudar por mim mesma, porque a gente passa um tempo enorme na escola tendo um acompanhamento dos professores e eles não te preparam para ser um autodidata. Você chega na faculdade, o professor não é, vai fazer as coisas por você. Então você tem que estudar. Então é isso que a gente tem que formar nos nossos filhos. A questão deles serem autodidatas, deles terem um interesse, né, pelo conhecimento, eles almejarem, né, a busca pelo conhecimento. E essa constante busca é uma responsabilidade nossa também. Nós que somos pais, que somos educadores, nós temos a responsabilidade de estar sempre estudando, lendo, pesquisando, buscando conhecimento. E a questão do tempo, né? Então, como eu falei, a gente passa um tempo enorme na escola e ainda assim, depois que sai da escola, você vai prestar um vestibular, um Enem, tem que fazer um cursinho, tem que estudar, né? Então você pensa assim, são 12 anos estudando e não resolve muita coisa. Então, se você ficar em casa e estudar 2, 3 horas por dia, o resultado é excelente. É totalmente oposto a passar 12 anos na escola e sair de lá sabendo quase nada. E ainda tendo que se preparar para prestar um vestibular, para, né, para fazer um Enem. Então, o tempo é algo valioso no homeschooling, porque 2 horas, 3 horas, né, um pouquinho de tempo que você faz, tendo a constância, sendo todos os dias um pouquinho, que você trabalha com seu filho em casa, perto de 5 horas, todos os dias da semana na escola, a gente garante, tem certeza que ele aprende muito mais, né? Porque é uma educação personalizada, é uma educação individualizada. Então, você tem a oportunidade de sentar 2 horas e ensinar algo que ele realmente vai absorver, vai aprender, né? Do que você estar ali 5 horas numa sala de aula, né? Com várias interrupções, com várias distrações, a professora tentando acalmar a sala para tentar começar uma aula, leva um tempo enorme. Então, a questão do tempo é algo valioso no homeschooling. A questão também de a mãe, né, que normalmente sempre são as mães que estão à frente da educação domiciliar, a gente que é mãe tem que ter um olhar didático da vida. A gente tem que aproveitar as pequenas oportunidades do dia a dia, de uma viagem, de uma limpeza da casa, do banheiro, de lavar a louça, de fazer um bolo. A gente tem que ter um olhar didático de tudo. Aproveitar até mesmo no mau comportamento do filho para ensinar alguma coisa. Então, tem que ter um olhar bem sensível que dá para ensinar em vários momentos, em várias ocasiões do dia. E dentro do ensino domiciliar, existe o ensino formal e o ensino informal. O ensino formal é aquele ensino que você senta, planeja, né, aquela aula, senta e ensina. O ensino informal acontece o tempo todo. Então, seu filho te enche de perguntas, isso é maravilhoso que ele te encha de perguntas. Aqui em casa, eu tenho um caderninho que chama Pergunta Feita é Pergunta Respondida. E eu coloco todas as perguntas que a minha filha faz, eu coloco nesse caderninho. Então eu vou correndo, anoto para não esquecer. Porque isso é educar na curiosidade. E quando você dá a oportunidade de educar através da pergunta, você está educando na curiosidade, no interesse da criança. E é um aprendizado mais real do que você preparar uma aula. Então, você educar naquilo que ela tem dúvida, que ela quer saber sobre aquele assunto, é mais positivo também, né? Então, eu anoto todas as curiosidades, todas as perguntas dela e transformo isso no ensino formal, né? Então, o ensino informal que foi transformado em uma aula. Uma pergunta, por exemplo, aqui, ela me perguntou: o que é eclipse lunar?
né. Então, vamos preparar uma aula. Se você não sabe, você vai aprender, você vai buscar, você vai preparar uma aula bem estruturada e vai passar isso para o ensino formal, né. Então tem também a questão de você poder ensinar, como eu falei, fazendo um bolo, você vai ensinar matemática, fazendo massinha, né, então dá para ensinar, de todas as maneiras. A gente às vezes aqui viaja bastante, em estrada rural, e eu fico impressionada como a minha filha aprendeu a distinguir diferentes tipos de plantações. Então a gente passa, ela já sabe qual que é a plantação de milho, qual que é a plantação de café, qual que é a plantação de soja, já sabe do trigo, já sabe identificar se é uma árvore, que fruto que é que aquela árvore produz, né, se é abacate, coisa que às vezes eu mesmo tenho dificuldade, ela já está sabendo. Então por quê? Uma vez ela me pediu para conhecer uma plantação de café. Então nós levamos ela, né, num lugar, numa fazenda que tinha plantação de café. Então ela reconheceu o café ainda no pé, o café no terreirão secando, conheceu a máquina de café. Quer um aprendizado mais real que esse? Então esse ensino é um ensino real, é um ensino que vai ficar para a vida toda. Eu digo que nesse pouco tempo, né, porque são 3 anos que a gente começou realmente a buscar materiais, a estudar sobre educação domiciliar e a praticar também, nesse pouco tempo eu pude aprender muitas coisas, mas ainda estou em processo de aprendizado, sempre, né. E eu anotei algumas coisas que eu queria passar para vocês e espero que seja útil para alguma família que esteja começando, né? Porque geralmente muitas mães às vezes perguntam para mim ou perguntam umas para as outras, por onde começar? Como que eu começo? E assim, é uma pergunta simples, difícil e ao mesmo tempo simples, porque eu também passei por isso, eu também passei por aquele primeira fase de buscar materiais, buscar conteúdo, o que que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar, né, realmente existe essa primeira fase no homeschooling. Hoje eu digo que eu estou na segunda fase, que é a fase de me adequar, me encaixar, me encontrar, uma maneira de colocar na prática uma maneira melhor, né, de encontrar uma maneira mais, efetiva, né, de colocar tudo que eu aprendi na prática, né. E por onde começar? Eu diria que monte uma biblioteca, monte uma biblioteca para você, né, que seja num drive, crie seu drive, né, e vai colocando ali livros gratuitos da internet, livros que você, precisa ler, artigos, porque você vai começar pesquisando. Então você vai pesquisar sobre homeschooling, você vai fazer cursos, né, se tiver ao seu alcance, vá fazendo cursos devagar. Tem o curso, eu fiz alguns cursos, fiz o curso do professor Carlos Nadalim, que eu ganhei, fiz o curso estou fazendo o curso do professor Rafael Falcon, da formação literária da criança, que é muito bom, até pra gente mesmo, né, como adulto, como mãe, pai. E tem também o curso da Camila Badi, Homeschooling 1.0. Então, assim, eh, tenha um caderno, monte um drive, tenha algo para você fazer as suas anotações, monte a sua biblioteca, vá lendo, vá pesquisando artigos na internet, pesquise blogs de mães, de famílias já educadoras há algum tempo, né? Siga algumas famílias no Instagram, né, no Facebook. Tem várias famílias colocando várias atividades que faz em casa. Siga essas famílias, né? Tem uma maneira de filtrar, né, algumas coisas, porque são muitas informações no começo, a gente fica meio perdida, é normal isso. Então já começa filtrando quais os livros que eu quero ler, tenha um caderno, né, em mãos para você estudar, para você anotar. Eu tenho um caderno que eu anoto as minhas coisas do homeschooling, o que que eu acho mais importante, a questão da leitura, da vida de oração, né. Então assim, é o meu caderno, particular, que eu também estudo coisas para mim, que eu preparo o homeschooling e as minhas anotações. Então siga famílias, compre alguns livros que você achar necessário,
faça alguns cursos, entre também no site da ANED, dá uma lida lá, né? E não tenha vergonha, né? Assim, sempre que eu tenho dúvida, eu vou atrás, vou no privado, né? Converso com algumas famílias, faço perguntas, tiro dúvidas, famílias que já estão à minha frente há algum tempo, ou famílias que estão começando, mas estão se dedicando. Então pergunta, né? Busque grupos de apoios, né? Tenha um critério de educação. Você precisa ter um critério de educação, você precisa escreva no seu caderno alguns métodos de educação. Tem o Montessori, tem o da Charlotte Mason, tem o método da educação clássica, tem vários métodos, tem a pedagogia moderna, então vários métodos de educação. Então qual vai ser o seu critério de educação? Eu sei que no meu caso, eu não sigo um critério de educação somente. Eu tenho como base que eu quero a educação domiciliar, eu quero fazer a educação domiciliar pela educação clássica. Então, eu estou estudando o que é educação clássica, estou fazendo curso, estou indo devagar. Eu sei que primeiro eu vou ter que fazer comigo, né? Me reeducar. E dentro disso eu já estou tentando envolver os meus filhos na educação clássica, né? Com livros clássicos, leitura em voz alta de livros vivos, livros clássicos, né? Trabalhando a lógica, trabalhando a percepção visual dentro da lógica, né? Tudo isso porque eles ainda são pequenos. E eu gosto também muito do método da Charlotte, que é o método que eu também estou estudando, né, atualmente. Mas eu acho importante uma coisa, a gente tem que ter um critério de educação, mas nós, como família, como nós não somos uma instituição escolar, nós temos a oportunidade de ter a flexibilidade. Então, eu não preciso seguir à risca um currículo, um método. Não, eu posso ter flexibilidade de estar ensinando aquilo que eu acho viável, aquilo que eu achei legal dentro de um método, dentro de outro. Igual eu já pratiquei muitas atividades montessorianas com meus filhos de coordenação motora, de brincadeira, mas eu não sigo o método montessoriano. Então a gente pode fazer essa junção de métodos, mas tenha um critério de educação e um plano de ação dentro desse critério. De como você vai aplicar esse critério de educação que você escolheu para o seu filho, para sua família. Então você tem que montar um plano de ação. Outro ponto importante: observe seu filho, observe como ele aprende, né? Um ponto muito importante também que eu conheci depois que eu conheci a educação domiciliar, estude sobre temperamentos. Leia sobre temperamentos. Hoje já tem o curso do psiquiatra, né? O Dr. Ítalo Marcilli. Então, tem o curso dele, tem outros livros, né? Pesquise sobre temperamentos e descubra qual é o seu temperamento e qual é o temperamento do seu filho, da sua família. Você vai aprender a lidar melhor com ele, vai aprender como ele aprende, como você ensina. Eu vou dar um exemplo aqui em casa de como isso foi bom. Eu tenho um temperamento melancólico, então é próprio da minha natureza a organização e a exigência. Então, a minha filha tem um temperamento sanguíneo, ou seja, ela não para quieta, ela aprende daquela forma, mexendo, fazendo alguma coisa. E isso me trazia um desconforto antes de eu saber que ela tinha esse temperamento, antes de compreender isso e saber trabalhar com isso, saber lidar com... Então eu exigia dela algo que ela não podia me dar. Até trabalhar mesmo na minha exigência, para eu não criar padrões que ela não consegue cumprir. Não é verdade? Então eu fui aprendendo sobre essas questões de temperamento, estou aprendendo ainda. Então é importante você observar seu filho. Então eu pude ajudar ela depois disso, né? Saber que eu poderia ler uma poesia para ela mexendo em alguma coisa, ela fazendo alguma coisa. Eu preparar ela, por exemplo, eu trago alguma atividade de lógica, de percepção visual, alguma coisa que ela tenha que se concentrar antes da alfabetização, porque aí ela se acalma e preparo ela para uma atividade. Então isso você está ajudando seu filho. Por isso que a educação domiciliar é uma educação personalizada.
Então aprenda a observá-lo, observe os comportamentos dele, anota se o seu filho está tendo um mau comportamento no quê? Ah, é na preguiça? É birra? Como que eu vou poder ajudar? Eu vou buscar ferramentas, eu vou estudar sobre isso, eu vou ler sobre isso, vou conversar com outras famílias sobre isso para ajudar o meu filho, para atender as necessidades reais dele. Estude sobre os marcos do desenvolvimento. Tem um livro excelente. Esse livro aqui, Coordenação Motora, foi uma dica da Camila Badi, né? E é de uma fisioterapeuta pediátrica. E esse livro, gente, ele abrange toda a coordenação motora, todo o desenvolvimento motor de 0 a 5 anos. Ele é excelente. Então, compre esse livro, é um ótimo investimento. Para você que não sabe como começar, comece por esse livro. Ele vai te dar um norte para o seu filho desde bebezinho até os 5, 6 anos, mais ou menos. Então comece por aí, estudando sobre o marco do desenvolvimento, uma coisa de cada vez. Em que fase seu filho está? O que ele precisa aprender? Ele está em fase de pré-alfabetização? Vai ensinando o som das letras de uma forma legal, lúdica. Vai fazendo os sons das letras, busque as dicas do professor Carlos Nadalim. A questão também da leitura. Leia bastante para ele, né, histórias ilustradas, né, histórias clássicas, poesias, poemas, trava-línguas. Leia bastante, tenha uma rotina de leitura, uma rotina de oração, né, na sua casa. Isso tudo você pode tomar como base por onde que você vai começar. Tenha uma rotina de música na sua casa. Todos os dias coloque música clássicas, música de qualidade para o seu filho ouvir, né, que você vai estar apresentando para ele o belo. A questão do hábito. Comece a formar hábitos no seu filho desde cedo, né? Essa questão de hábitos, a Charlotte Manson, ela ensina isso muito bem. Então eu comecei, porque a criança não parte dela mesmo formar hábitos sozinha, né? Então eu comecei a fazer a rotina da manhã, criei hábitos, porque é difícil para a criança saber que ela tem que levantar, arrumar a cama, escovar dente, ir para a mesa tomar café. O que ela tem que fazer? Então nós somos esse papel de norteadores deles. Então eu coloquei na parede essa rotina da formação, o que eu chamei da formação de hábitos de manhã dos meus filhos. Então, coloquei ali, o que eles têm que fazer primeiro? Levantar, arrumar a caminha, pentear o cabelo, escovar os dentes, trocar de roupa, e vá fazendo aquilo todos os dias, fazer oração, né, ir para a mesa tomar café, todos os dias de uma forma constante. Isso vai ficando automático, você vai ter formado um hábito na criança, né, dela não ter preguiça de levantar, arrumar sua caminha. Então, a formação de hábitos. Pesquise sobre isso, né, sobre o método da Charlotte, sobre como formar bons hábitos, né, que você vai descobrir coisas valiosas. Então, eu falei da música, né, de você ouvir com seu filho músicas clássicas, músicas de qualidade, da vida de oração. Então, eu vou mostrar como que foi, como que eu fiz aqui em casa para funcionar o homeschooling, né? Ainda que não tem como ser perfeito, né? A gente está sempre buscando encaixar, né? Se encaixar para que as coisas funcionem. Então, eu montei a minha pasta, tá vendo? Eu tenho uma pasta e eu dividi essa pasta em 4 partes, né? Tem a parte planejamento, né? Que é a parte dos meus planejamentos. Tem a parte material para o educador, que são materiais para mim, que eu preciso ler, para eu ir, materiais que eu vá aprendendo coisas novas, né, sobre métodos. E tem a parte anexos, que são coisas que eu vou anexando que eu acho interessante, e a parte jurídica, que eu coloquei ali o sobrestamento, coloquei mais algumas coisas. Caso eu receba alguma visita do conselho tutelar, eu tenho essa pasta que mostra a minha organização com homeschooling, né? E como que funciona para mim? Hoje, para mim, o meu maior desafio é conciliar as minhas tarefas de casa, de dona de casa, mãe, com o homeschooling. É conciliar as duas coisas. Para mim é o meu maior desafio hoje. Então, eu tentei me organizar da seguinte forma. Primeiro,
eu criei uma rotina de limpeza na minha casa. Então, não sei se dá pra ver, ó. Essa é a minha rotina de limpeza. Uma coisa bem sucinta, que é o que eu realmente consigo fazer. Então eu coloquei segunda, limpar a cozinha e a salinha, terça, banheiro, e também coloquei dentro de cada dia o que as crianças podem me ajudar. Por exemplo, arrumar a cama, colocar a roupa na máquina, tirar o lixo, arrumar o quarto, arrumar a salinha, que é essa salinha aqui onde a gente estuda, pôr e tirar a mesa. Então, para que haja ordem na casa, né? Então eu precisei fazer isso, a minha rotina de limpeza. Depois eu aconselho a você criar uma rotina base, que eu chamo de rotina base, que são que horas que a criança vai dormir, a questão do sono, que horas que ela vai levantar, ela dorme à tarde, então anota, né? Alimentação, que horas que vai ser o almoço, a janta, o café da tarde, café da manhã, né? Higiene, que horas que ela vai tomar banho, ordem, que seria a questão da casa, de cada coisa ir para o seu lugar, brinquedo na caixa, livro em tal lugar, né? A questão da ajuda, no que as crianças na faixa etária que se encontra pode ajudar em casa. Então eu criei minha rotina base e coloquei na parede. É a nossa rotina, né? Aquilo que a gente faz todos os dias, não uma coisa muito engessada, mas para você se nortear, para você se organizar e não ficar perdido. Depois disso, que você criar uma rotina base, vá para o seu planejamento. Ah, eu já tenho um critério de educação, já sei qual método mais ou menos que eu quero seguir. Vá para o planejamento. Eu fiz o planejamento desse ano em janeiro. Eu levei um mês, foi o mês de janeiro inteiro, para fazer o planejamento anual. No planejamento anual, eu coloco tudo, tudo, né? Por exemplo, eu coloco métodos de educação, né, que eu conheço, que eu quero seguir, observação, como que eu vou fazer as avaliações, como que eu tenho observado eles, eu coloco o que eu quero que os meus filhos atinjam nesse ano. Eu quero que a Maria Fernanda aprenda a se comunicar melhor. Como que eu vou fazer isso? Eu coloco tudo nesse planejamento. Quais matérias eu quero que ela aprenda? Então é um planejamento anual. Por exemplo, eu coloco o que precisa melhorar nessas áreas este ano. O que precisa ser melhorado? Coloco as minhas listas de vontades, aquilo que eu quero comprar, brinquedo, né? Matérias que eu quero ensinar. Depois que eu faço esse planejamento anual, eu começo a montar de acordo com o dia a dia, o nosso planejamento menor. Esse planejamento anual eu nomeei de planejamento maior. Na escola não existe o PPP, né? Que é o projeto político pedagógico da escola. Então isso aqui é como se fosse o meu PPP. É o meu olhar, um olhar maior. E desse planejamento maior, eu faço meus planejamentos menores. O que são meus planejamentos menores? O que eu quero que o Rafael, pequenininho, aprenda em matemática? Contar de 20 a 30? Retomar de 0 a 20? Identificar números no crivo? Então, eu coloco por itens: pré-alfabetização, matemática, psicomotricidade, geografia, leitura, atividades extras, inglês, outros. O que eu quero que eles aprendam nisso? Em cada matéria, em cada área. Então eu faço isso sempre, meu planejamento menor. E de vez em quando, para não ficar perdida, eu sempre... O que precisa ser terminado? Ah, preciso terminar a cartilha do Capovilla. Então eu anoto lá, alfabetização, terminar a cartilha do Capovilla. Então esses são os nossos planejamentos menores, que você simplesmente senta, né? Tá lá o seu planejamento maior, as coisas que você quer atingir durante o ano. Mas para que você consiga atingir, você vai fazendo uns planejamentos menores para ver o que precisa ser feito, o que está sendo feito, como está indo o andar da carruagem, o que você quer que em psicomotricidade. Eu quero que ele aprenda a rastejar, rolar, subir e pular, correr, fazer circuitos simples. Tá ali. Então você vai... É um norte esses planejamentos menores. Então, gente, crie uma pasta
né? Crie um planejamento, busque com outras famílias como que elas fazem esses planejamentos anuais, planejamentos delas, e faça também, é uma maneira de você se organizar, de você registrar as coisas, né? Nós tivemos uma aula que meu coração encheu de alegria, porque dentro do homeschooling, a gente não é uma escola, não é uma instituição, é uma família. Então, a gente pode trabalhar com liberdade, né? Você pode trabalhar 2 dias um assunto só, se aquilo está interessando a criança, se ela quer aprender sobre aquilo. Então, eu estava dando um exemplo, né? Eu estava dando uma aula para minha filha da apostila do Capovilla. E a gente estava na cartilha, na parte das letras estrangeiras do alfabeto, né? O K, o W e o Y. E aí ela fez a atividade proposta e eu pedi a ela que buscasse na cozinha coisas que começassem com a letra K. Então ela encontrou um ketchup na geladeira e um kiwi em cima do armário e colocou sobre a mesa para mim. E aí nós fomos pesquisar sobre a fruta kiwi. Eu lembro que ela me perguntou alguma coisa, se de onde veio a fruta, e a gente foi pesquisar. E acabou descobrindo, nós acabamos descobrindo juntas, e a gente colocou no nosso caderno de ciência, que eu tenho esse caderno aqui, né, caderno da natureza, que também é uma ideia do método da Charlotte. E nele eu coloco sobre plantas, sementes, insetos, ó. Então, alguns insetos, curiosidades sobre os insetos. Então, assim, eu tenho esse caderno de ciência e nós descobrimos nessa busca sobre o kiwi que existe um pássaro chamado kiwi. E aí, a minha filha se interessou bastante. Nós fomos pesquisar sobre esse pássaro, de onde ele veio, e acabou de uma aula de alfabetização, acabou virando uma aula de ciência. Então, eu imprimi, ela recortou, que já trabalho recorte, coordenação motora dentro dessas aulas também. Ela colou, e aqui ela escreveu, já trabalha caligrafia também, né, dentro de apenas uma aula já abrange várias aulas. Então, ela escreveu curiosidades sobre o kiwi, muito legal. E dentro da aula de geografia, nós descobrimos também que de onde vem, né, o kiwi, o pássaro kiwi, que ele é da Nova Zelândia, né, que ali na região da Nova Zelândia é onde tem esse pássaro, né, que ele veio dali. Então, virou uma aula de geografia, porque aí ela quis descobrir qual era a bandeira da Nova Zelândia. E aí a gente foi lá nos flashcards da Supermente, do Davi, e pesquisar. Ela foi passando as bandeiras, né, dos países até chegar na Nova Zelândia. E ela sozinha percebeu que tinha mais algumas bandeiras com esse símbolo da bandeira da Nova Zelândia, né? E ela perguntou, mamãe, por que são iguais? Aí nós fomos descobrir quais os países que compõem a Oceania. E o que é a Oceania? Entende? Uma coisa vai puxando a outra e você vai tendo oportunidades de ensinar. Se você não jogar fora as dúvidas da criança, você transforma aquilo em aula. Então, nós estudamos alfabetização, ciência, geografia, tudo num contexto só, né? Caligrafia, recorte, tudo num contexto só, né? E dentro disso também, ela me fez algumas perguntas. Por exemplo, o pássaro kiwi está em extinção, né? Então, ela perguntou o que é extinção. Eu fui e anotei no meu caderninho, rapidinho. Outra pergunta, como preserva uma raça? Porque eu expliquei para ela da preservação das raças. Ela quis saber como que se preserva uma raça e o que são invertebrados, que também estava dentro das curiosidades do kiwi. Então, gente, eu anotei tudo isso e nós vamos transformar isso em aula. Então, para ver assim que é um aprendizado real, né? Não é algo solto, mas tem um sentido, um contexto, né, que você vai estudando com a criança, você vai trabalhando na curiosidade da criança, tudo isso é muito gratificante, né?
E voltando na questão da nossa rotina, então eu divido um tempo de manhã e um tempo à tarde. O tempo de manhã mais direcionado para o bebê e para ela também, mas com jogos, brincadeiras, leitura, leitura em voz alta, leitura dialógica, algo que não precisa muita atenção ou coisas que dá para fazer com os dois. E à tarde com ela. E depois eu levo ao ar livre, os dias que tem inglês faz inglês, na quarta-feira ela tem aulinha de música, à tarde a gente faz aulinha de música, e, e depois eles tomam banho, 7 horas da noite, né, jantam e dormem, né, e antes disso a gente tem nosso devocional, pra gente poder ir dormir. Todos os dias antes de dormir, eu procuro ler uma história clássica na leitura erudita, né, na leitura passiva para eles antes de dormir. E tem sido muito bom também. Então eu trabalho a memorização também, memorização de versículos, né, de pequenos poemas, poesias, parlendas, que também é muito bom. E a gente tenta compreender o que é a educação clássica e fazer com a gente primeiro, para depois passar isso para eles, né? Claro que de uma maneira bem mais simples do que ela realmente representa, mas é uma maneira de buscar fazer o melhor para os nossos filhos, né? Ainda que fora, a visão de fora não seja muito compreendida, mas eu digo, vale a pena apostar na educação dos seus filhos, vale a pena refazer sua própria educação, vale a pena criar uma cultura no seu lar diferente, né? E ainda que as pessoas não entendam, pensem que eles são antissociais, mas a gente sabe que isso não é verdade, que as crianças são educadas em casa, e eu tenho exemplos, evidências dos meus filhos, o quanto eles são crianças sociáveis, principalmente a mais velha, muito sociável. Então eu não tenho problema nenhum com isso, né? E assim, eu digo também que não existe solução a jato. Demanda esforço, demanda tempo, demanda renúncia, né? Demanda que você busque, que você esteja sempre buscando, aprendendo, conversando com outras famílias. Eu sempre eu mexo na minha rotina, no meu cronograma. Ah, de um jeito não tá dando certo, eu vou tentar de outro, até a gente tentar achar um meio, né, ali, uma maneira que você fala, não, agora eu vou seguir assim tá dando certo. Então a gente apanha muito até chegar nesse lugar. Uma outra coisa que eu faço e tem sido muito bom para o ensino da minha menina é o que eu chamo de intervenção pedagógica, que na verdade é um meio que existe dentro da pedagogia de ajudar o aluno que está com alguma dificuldade na aprendizagem, né? Mas eu uso isso não só quando tem alguma dificuldade, eu uso isso sempre. Por exemplo, eu vou fazer uma aula de leitura, de alfabetização, eu sempre tenho ali um papelzinho que eu anoto todas as dificuldades que eu percebi no desenvolvimento, no decorrer da atividade. Ah, então tá fazendo leitura, mas ela tá confundindo a letra P com o Q, minúsculo, né? Então aí eu vou e preparo, eu faço a intervenção pedagógica. Eu vi uma dificuldade, né, em uma coisa que não tinha nada a ver, mas estava trabalhando leitura. Mas eu percebi uma dificuldade que ela está confundindo letras. Eu vou e preparo ou busco na internet uma atividade sobre o P e sobre o Q. E assim, em todas as atividades, eu aproveito sempre um papelzinho ali à mão e sempre anoto as dificuldades que eu notei e depois transformo aquilo em aula. Então eu vou sanando todas as dificuldades, todas as dúvidas que eu vou percebendo no decorrer das atividades propostas. Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho da nossa rotina, de como funciona aqui, né? Então, eu falei para vocês da importância de fazer uma rotina base, de sono, alimentação, higiene, né? Que é o básico do ser humano. Então, depois eu fiz a rotina base nossa, coloquei na parede, né? Aí depois eu faço também o cronograma. É o cronograma de estudos mesmo, né? O que vai aprender na segunda, na terça, na quarta? Que aula você vai dar? Ah, vai ser
Por exemplo, a leitura e a narração eu trabalho todos os dias. Aí, alfabetização na segunda, matemática na terça, isso também é muito importante fazer. E foi justamente aqui que entrou a ajuda da Educalar na nossa vida, né? Eu sou assinante, né, do Educalar Premium há algum tempo e, e digo que a plataforma é riquíssima, né? Tem várias coisas, vários cursos, né, assim dizemos, e tem várias aulas para você assistir, anotar, aprender, né, por um preço bem acessível. E, eu tava percebendo que não estava funcionando, né? Eu tava ficando um pouco acarretada, né? Demais e não estava funcionando. Às vezes, na hora da aula, minha menina estava com sono, tinha algumas coisas desajustadas. E eu conversei com o Emerson, e o Emerson me ajudou muito, porque eu passei para ele todo o nosso cronograma, nossa rotina, contei para ele e passei para ele através dos meus arquivos, né? E o que, que o Emerson me falou? A conclusão que ele chegou e tem me ajudado muito. Eu estava cobrando muito, né, com uma enxurrada de conteúdos e eu estava fazendo como se fosse uma escola, uma instituição em casa. Eu tenho a tal da desescolarização, né? A gente tem que tirar isso da mente. E isso é muito difícil, né? Porque o conceito da escola é algo gigantesco na nossa cabeça, né? Então ele falou para mim: tire o pé do freio. Foi o que o Emerson falou para mim. O homeschooling tem que ser algo gostoso, tem que ser algo que acontece naturalmente no lar, né? Então, assim, para minha menina de 6 anos, estava sobrecarregando tudo, para mim, para eles, né? E isso não pode afetar o convívio entre o casal, não pode afetar, né? Então, ele me direcionou, me ajudou a refazer uma rotina mais leve, mais suave, que seja condizente com uma casa e não com uma escola, né? E foi isso que eu tenho feito. E agradeço muito ao Emerson, né, o pessoal da Educalar, que me ligou e tá me acompanhando, me liga para perguntar se tá dando certo. Eu só tenho a agradecer mesmo. Os vídeos que eu tenho assistido no YouTube também, né, que tem sido para mim de grande valia. Né, eu agradeço de todo o coração mesmo, realmente, o trabalho deles, que é um trabalho também de acompanhamento às famílias, né? E então, esse cronograma, no caso, é o meu cronograma antigo, de antes de conversar com eles. Depois disso, eu refiz, né, montei um cronograma mais leve, né, algo que eu pudesse realmente colocar na prática, mas de maneira suave. Então, assim, eu acordo às 6 horas da manhã e faço coisas minhas, ou organizo a casa, ou arrumo a cozinha, vou ler, vou fazer um devocional, coisa que eu tenho até um tempo das crianças acordarem. Aí as crianças levantam às 8, aí tem a rotina da formação de hábitos que eu citei, né? Que são coisas básicas que o ser humano faz quando acorda, mas que precisa de um direcionamento para que isso seja automático da criança mesmo, né? E, e aí a gente tem nossa rotina de manhã. Eu divido, eu faço aula de manhã e à tarde, depois que o meu filho mais novo nasceu. Por quê? Porque as aulinhas de manhã eu faço coisas que não requer tanta atenção. Às vezes eu trabalho a lição do silêncio com os dois, aí a parte da manhã, das 9 às 11, eu me dedico mais ao pequeno e a ela também, mais coisas que não requer tanta atenção, né? Depois a gente almoça e à tarde, quando ele dorme, no soninho da tarde, porque a minha filha deixou de dormir com 5 anos. Então ela não dorme, raramente alguma tarde que ela dorme. Então, à tarde, quando ele dorme, eu pego alfabetização, matemática, é o tempo que eu tenho para trabalhar com ela no silêncio, né, na calmaria. Então, eu trabalho de novo. Trabalho a leitura todos os dias, 2 vezes na semana ela faz inglês, né? Então, eu de manhã eu levo ela no inglês também 2 vezes na semana. Diariamente,
quase todos os dias eu tento levá-los ao parquinho, levá-los à praça, locais que eles possam ficar ao ar livre, né, brincando ao ar livre. Então, quase todos os dias da semana eu faço isso à tardezinha. E também ela faz o Kumon, que são aulas extras que a gente pode buscar como auxílio, né? Aula de inglês, fazer um Kumon, natação, são as aulas extras curriculares, né? Que a criança pode estar fazendo também, né? Fora de casa. E então, dentro do cronograma, no sábado, por exemplo, eu não dou aulinha no sábado nem no domingo, só quando ela pede mesmo. Então, no sábado, eu tô deixando pra arte, a gente faz pintura, né? Sempre quando o mais pequeno, o pequeno dorme, a gente faz a aula de pintura. E assim, esse é o nosso cronograma. Então, é interessante a gente também, para nortear melhor, ter um cronograma que a gente possa seguir, né? Cada um dos meus filhos tem uma pasta que eu vou arquivando as atividades feitas e uma pasta que essa prancheta, no caso, que eu vejo alguma atividade de alguma mãe, né, que disponibiliza, então eu vou colocando aqui. Nos momentos que eles não estão fazendo nada, que ela não está fazendo nada, eu deixo ela fazer essas atividades aqui extras, que são de percepção visual, atividades que ela pode estar fazendo em outros momentos. Uma coisa também que o Emerson me ajudou muito e que eu tenho colocado em prática é que ela está me ajudando muito no almoço. Ela guarda a louça para mim, ela me ajuda a picar algum legume, alguma coisa, e ela sempre tem me ajudado no momento do almoço, né? Então, isso tem sido muito bom, né? Cria nela uma responsabilidade, né? Uma virtude, tirar a mesa, colocar a mesa, até mesmo lavar algumas louças. Então, aquele horário do almoço, tem dias que eu nem preciso chamar, ela mesma vai e me ajuda. Uma outra aula que eu preparei também de geografia para ela, utilizei os flashcards, né, da Supermente, ensinei para ela os estados, né, os estados do Brasil. E depois fixei o mapa do Brasil na parede, imprimi bem pequenininho as bandeirinhas dos estados, para que depois que ela soubesse o nome de cada um, de cada estado, ela colocasse no mapa do Brasil, para ela associar, saber identificar onde fica Minas Gerais, né, onde fica o estado de São Paulo. Então, é um aprendizado muito legal para a criança, para a gente poder dar para eles aquilo que a gente não recebeu, né, e ao mesmo tempo aprender junto com eles também. É muito bom isso, muito gratificante. E eu digo que realmente não é fácil. Eu sei que eu não sou a única, tem muitas mães que faz tudo sozinha, que não tem ajudante, que faz os trabalhos da casa, que precisa ler, preparar as aulas, aplicar as aulas, mas que Deus vai capacitando, porque o homeschooling, ele tem essa característica de ser um chamado à responsabilidade, um chamado da conversão dos pais aos filhos, né, e tem esse chamado que Deus nos dá. Então Deus vai capacitando a gente vai na dependência de Deus mesmo, sempre se achando incapaz, né? Mas a gente sabe que está fazendo um trabalho, à medida do nosso possível, um trabalho bom, oferecendo o que tem de melhor para os nossos filhos, né? E às vezes quem tem mais filhos, né? Eu tenho 2 filhos, mas quem tem mais encontra dificuldade também em aplicar as aulas, porque às vezes acontece de você estar aplicando a aula com um e o outro tá fazendo barulho, atrapalhando e tudo. Então a gente sempre se desdobra, né? Às vezes um dorme, você aplica atividade e não é impossível, né? A gente vai todo dia, tem que ter aquela constância, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma na minha maneira simples de aplicar o homeschooling na nossa casa. Até aqui foi isso que a nossa história, aquilo que eu aprendi, que eu tenho vivido e quero buscar sempre o melhor, fazer mais por eles, por nós, pela minha família. Espero que a Educalar também possa ajudar você, que você procure essa ajuda, que você pergunte, que você vá atrás, que eles possam ser útil a vocês também, assim como foram para mim, para minha família, né? Então agradeço você, encorajo você que quer
por algum motivo fazer educação domiciliar, tirar o filho da escola, né, que você busque orientação de Deus, direcionamento, e é isso mesmo. Um abraço a todo mundo, muito obrigada e Deus abençoe.